Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos aprender como que a gente faz o teste da infraestrutura como código utilizando o Inspec. O Inspec é um framework gratuito e open source para teste e auditoria de aplicações e infraestrutura criado pela Chef para atender a demanda de compliance como código. O Inspec ele torna extremamente poderoso porque ele não precisa de um agente instalado para fazer os testes. Ele tem uma linguagem declarativa de fácil entendimento escrita, ele funciona em qualquer sistema operacional desde que ele aceite conexões SSH e por ter a sua documentação extremamente detalhada, ele é aí uma das melhores escolhas para a gente testar a nossa infraestrutura como código. Poderíamos instalar o Inspec diretamente na nossa máquina, mas para a gente manter aquele padrão que a gente sempre vem fazendo nos laboratórios, vamos usar o Ubuntu Server através do Vagrant. Se você não conhece o Vagrant ainda, vai estar aparecendo um card aqui em cima, é só você clicar que vai te levar para o vídeo do laboratório do Vagrant. Pausa esse vídeo, vai lá, aprende como é que funciona o Vagrant e volta aqui depois, tá? Você também pode usar uma máquina virtual que quiser ou instalar diretamente da sua máquina, fica aí a sua preferência. Então, para começar, vamos lá para o nosso terminal. Eu tenho aqui um Vagrant File, tudo bem? Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Esse Vagrant File aqui é responsável por subir a nossa máquina do Inspec. Através dessa máquina a gente vai fazer o nosso laboratório. Também precisamos editar lá o nosso arquivo do etc hosts, tá? Para a gente adicionar essa entrada. Então vou adicionar aqui 10, 10, 10, 11. Vou colocar aqui inspec.caiodelgado.example para que nós tenhamos essa entrada DNS aí para trabalhar com o nosso Inspec. Terminou aqui, vou rodar o comando Vagrant app e a minha máquina virtual vai ser criada e vai subir. Enquanto isso, vamos lá na página do Inspec para a gente ver como que funciona a instalação desse carinha. Você digitar lá inspec.io, ele vai direcionar aí você para essa página do community.chef.io para a ferramenta do Inspec. E aí para fazer o download, a gente pode simplesmente clicar aqui download Inspec. Ele vai abrir aqui a página de download. Nessa página, a gente vai procurar aqui pela versão do Ubuntu Linux. Então vamos ver aqui, o nosso Ubuntu é a versão 18.04, arquitetura x8664. Vou clicar aqui, ele vai pedir aqui para eu preencher uns dados para fazer o download. Eu vou preencher os dados aqui. Vou clicar aqui que aceito os termos e condições e vou clicar em download. Ele vai pegar aqui e vai trazer para mim para essa página. Posso clicar aqui com o botão direito sobre download, copiar o link, voltar aqui para o nosso terminal que a gente vai utilizar esse link logo mais. Vamos conectar aí na máquina através do comando Vagrant SSH para a gente poder fazer a instalação aí do nosso Inspec. Vamos rodar aqui o comando sudo para a gente virar o usuário root, sudo menos, e vamos acessar a pasta tmp para a gente baixar aí o arquivo. Vou rodar o comando curl com aquele link, passando o output para inspec.deb, tudo bem? Estamos baixando aqui no momento a versão 4.33.1. Se você estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, pode ser que isso já tenha uma versão mais nova, não tem problema, os passos não mudam para o download de instalação, pode ser que um comando ou outro seja diferente. Uma vez baixado esse arquivo, eu vou rodar o comando dpkg-i inspec.deb. Rodei aqui o dpkg-i para instalar o inspec.deb, vamos aguardar a instalação aqui, terminou a instalação, e agora a gente pode rodar o comando inspec-version, só para garantir que ele está instaladinho. Ele vai trazer aí para a gente a versão do Inspec, tudo bem? A 4.33.1, isso quer dizer que está tudo certo. Então, o passo a passo para a instalação do Inspec é apenas esse, ele é bem simples de instalar. Agora que nós temos o nosso Inspec instalado, vamos trabalhar agora com o primeiro comando do Inspec, que é o Inspec Shell. O Inspec Shell ele é um recurso para poder executar os comandos do Inspec. Através desse comando a gente vai cair num shell e dentro desse shell a gente pode rodar os testes manualmente. Vou dar o Enter aqui para executar. A primeira vez que ele exibir, ele vai perguntar se eu aceito a licença de uso do chefe. Façam a leitura aí desse documento, tudo bem? Para ver se vocês estão de acordo com os termos de uso. Se vocês estiverem de acordo, é apenas digitar yes aqui, e aí tudo bem, a gente está com o nosso Inspec instalado. Ele já até identificou aqui que o nosso sistema é um Ubuntu com a sua release 18.04, arquitetura x8664. A gente pode verificar aqui que a nossa PS1 alterou para Inspec. Isso quer dizer que a gente está dentro do shell do Inspec, e aí dentro desse shell a gente pode utilizar alguns comandos para a gente ver quais são os recursos que nós podemos utilizar. Se eu digitar aqui o comando help, ele vai trazer aqui a ajuda para mim do Inspec, e aí dentro dessa ajuda ele vai me mostrar aqui todos os comandos que eu posso executar. Vamos navegar por alguns desses comandos, tá? Para a gente entender o Inspec, a gente precisa entender os recursos que ele utiliza. Então, ele fala que os comandos disponíveis são os recursos, ajuda sobre os recursos, ajuda sobre um recurso ou ajuda sobre os matches. Vamos navegar por esses campos aqui. Então, primeiramente, vamos rodar aqui um help resources, tudo bem? O comando help resources vai me listar aí diversos recursos. Esses recursos eu consigo visualizar eles tanto aqui no meu terminal quanto diretamente na página web na documentação. Isso daqui é basicamente um guia para a gente poder trabalhar aí e entender, tá? A gente pode ver aqui também que a gente tem, por exemplo, um recurso chamado file, tá? Esse recurso chamado file é para a gente verificar características, atributos, a existência e até a leitura de um arquivo. Então vamos aqui utilizar esse primeiro recurso. A gente pode colocar o comando aqui help file e ele vai trazer aqui para mim um exemplo de como vai funcionar esse recurso, tudo bem? Então ele fala aqui que o recurso file é um recurso de auditoria para poder testar todos os tipos de arquivo de sistema
sistema. A gente tem um exemplo aqui que ele descreve um arquivo, ele verifica se esse arquivo ele existe, se ele é um arquivo, se ele é legível, se ele pode ser escrito, se ele é do usuário root, se ele tem as suas permissões de acordo com o que a gente listou. E aí a gente pode simplesmente começar a trabalhar com esse recurso da seguinte maneira. A gente pode declarar um recurso, por exemplo, o recurso file/etc/hosts. Então a gente define um recurso desta maneira. A gente escreve file, abre aí os parênteses, coloca entre aspas qual que é o arquivo que nós vamos gerenciar, tudo bem? Então se eu dou um enter aqui, ele fala que é um file etc/hosts, tá? Uma vez que a gente criou esse recurso, a gente consegue ver os métodos que a gente consegue utilizar com esse recurso através do mesmo comando, colocando no final o ponto methods. Então, se a gente rodar esse comando, ele vai falar que todos os métodos que nós podemos utilizar. Quando estivermos aqui dentro do methods, para sair nós podemos apertar a letra Q, tudo bem? Se a gente apertar algum outro sinal, como por exemplo o seguinte, que é o Ctrl C, o terminal vai ficar travado. Não faça isso, tudo bem? Senão você vai ter que finalizar um spec shell e iniciar uma nova sessão. Para navegar, a gente consegue navegar aqui com o uso das setas direcionais. A gente vê aqui que a gente tem vários métodos para poder utilizar aí com esse recurso. A gente tem o path, a gente tem o mode, temos vários métodos, tá? Então vamos aqui utilizar aqui um método, por exemplo, exist. O método exist, ele verifica se o arquivo existe. A gente tem também um método chamado content, que é para ver o conteúdo desse arquivo. A gente tem um método também chamado mode, que é para ver quais são as permissões desse arquivo. Então vamos utilizar aí estes recursos. Para usar aqui, para verificar se o arquivo existe, eu coloco só um ponto exist e aí faço a pergunta. Então ele fala o seguinte, true, porque esse arquivo existe. Se eu estivesse procurando por arquivo hosts 123, ele vai falar que esse arquivo não existe. Então isso daqui já é um teste de infraestrutura. Outra coisa que podemos ver aqui também é o seu conteúdo, utilizando aqui o método .content. Então quando utilizamos aqui o .content, ele vai trazer aqui o conteúdo do arquivo para mim. Outra coisa que podemos ver também é o mode, que são as permissões desse arquivo. Podemos também utilizar um outro recurso, por exemplo, o package. O recurso package, ele basicamente verifica sobre um pacote que está instalado no sistema, como por exemplo o Vim. Então eu posso perguntar se o Vim está instalado, por exemplo. Ele fala que está instalado, eu posso verificar a versão do Vim. Eu posso também verificar informações sobre o Vim. Então ele me traz aqui todo esse tipo de dado. E aí quando eu manipular esse texto, vamos conseguir fazer os testes da nossa infraestrutura. Agora que nós já conseguimos aí navegar entre o básico do inspec e entender como funcionam os métodos de um recurso, precisamos saber como que faremos os nossos testes utilizando os comparadores. Os comparadores são chamados de matchers. Então se eu digitar aqui um help matchers, ele vai trazer aqui para mim uma informação de quais são os comparadores que eu posso utilizar para fazer os meus testes. Esses comparadores podem ser o b, que é para que a gente compare valores numéricos, por exemplo, o tamanho é igual ou maior a 10. Podemos usar o eq, que ele testa se um valor é igual ao outro, então os valores têm que ser exatamente iguais. Temos também o cmp, ele é bem parecido com o eq, só que ele é menos restritivo. Ele tenta verificar e adaptar o valor que nós esperamos com o valor que é exibido, como por exemplo, se o sistema nos retornar um octal e nós informarmos um decimal, ele vai validar esse tipo de informação. Temos também o include. O include ele verifica se um valor está incluso em uma lista, e temos também o match, que ele vai utilizar uma regex para poder fazer essa verificação. Uma vez que nós aprendemos como funciona os comparadores, nós podemos agora começar a entender os controles. Os controles são recursos do inspec para expressar as nossas expectativas com relação ao estado de um recurso. Nesses controles a gente pode colocar propriedades, comparadores, condições, dentre várias outras coisas. Então vamos aqui escrever o nosso primeiro controle no inspec shell para verificar, por exemplo, se um arquivo existe. Vamos descrever, tá? A gente começa com o describe, escrever o arquivo /etc/resolve.conf. O arquivo resolve.conf é o arquivo para resolução de nomes. Esse resolve.conf vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui um do. Na próxima linha eu vou escrever ele entre chaves deve existir. Então eu vou fazer um teste aqui simples. Ele vai testar aqui o arquivo etc/hosts e o que ele espera é que esse arquivo exista. Então rodei aqui o meu teste. Ele diz o seguinte, olha, rodamos aqui no inspec shell. O arquivo etc/resolve.conf ele é esperado existir, ele existe. Então o teste deu aqui como sucesso. Vamos melhorar um pouquinho agora e vamos colocar esse teste um pouco mais complexo. Então vamos aqui descrever o nosso arquivo etc/resolve.conf. Ele deve existir, só que ele também deve ser algumas outras coisas, como por exemplo, ele deve ser um arquivo. Então eu garanto aqui que ele é um arquivo. Eu vou colocar aqui que o dono dele deve ser o systemd-resolve. Esse systemd-resolve é o usuário que deve ser o dono desse arquivo. Então eu consigo verificar nesse ponto. Vamos colocar no teste aqui também para verificar se o permissionamento está correto desse arquivo. Então vou colocar aqui um its, vou colocar um mode, tudo bem? Então vou verificar se o mode dele está igual a 0644. Esse 0644 quer dizer que o usuário systemd-resolve ele pode ler, escrever no arquivo e os outros usuários podem apenas ler esse arquivo, tá? Esse teste vai dar errado e eu vou explicar o porquê. E agora
agora eu vou colocar um end aqui para a gente executar o nosso teste. Como eu falei para vocês, ele vai falhar aqui o último teste, mas ele verificou aqui que o arquivo existe e que ele espera ser um arquivo, tudo bem? Por que ele falhou aqui? Porque nós colocamos aqui o nosso permissionamento utilizando o decimal e o inspec ele trabalha com octal. Então o que nós podemos fazer? Podemos repetir aí o mesmo teste. Então eu vou copiar aqui cada linha, vou rodar o teste aqui novamente, só que em vez de utilizar o matcher EQ, vou usar o matcher CMP. E esse matcher CMP ele vai fazer o quê? Ele vai receber o valor em decimal do nosso lado, octal do lado do sistema, e ele vai tentar comparar. E se esses valores forem equivalentes, ele vai dar o teste como ok. Então vou terminar o teste aqui. Então ele testou aqui que o mode deve ser comparado com 0644. Então tem o meu teste aqui que rodou 3 sucessos. Para sair do nosso shell do spec, é só digitar exit e aí nós voltamos aí para o nosso terminal. Agora que nós já fizemos o teste básico do inspec, nós vamos aprender como é que a gente roda o inspec remotamente. Uma vez que a gente precisa fazer testes de outras máquinas. O inspec ele é muito poderoso porque ele consegue executar esses comandos remotamente. Então o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui um novo terminal, vou utilizar aqui o laboratório do Vault para a gente fazer o teste do Vault com o inspec. Então vou rodar aqui o comando Vagrant App. Se você não tem esse laboratório do Vault, clica no card que vai aparecer aqui em cima do vídeo do Vault 101 para você aprender os primeiros passos do Vault e aí depois a gente consegue fazer o teste do Vault através do inspec. Se você não quiser seguir o tutorial do Vault, você pode adaptar aqui o que nós vamos aprender com a sua necessidade. Então vou rodar um Vagrant App para ele subir o meu servidor e vou aguardar esse servidor ficar disponível para mim. Tá? Vou deixar então aqui o terminal de cima vai ser o inspec, o terminal de baixo vai ser o Vault. Beleza, terminamos aqui de subir a nossa máquina. Se eu colocar o comando aqui Vagrant SSH agora, eu vou estar aqui dentro da máquina que está rodando o nosso Vault. Por hora eu vou deixar esse terminal aqui quietinho e não vamos mexer nele, vamos mexer apenas no terminal aqui de cima. Para utilizarmos o inspec e conectar remotamente numa máquina, nós podemos conectar de duas maneiras. Podemos conectar utilizando o comando inspec shell -t de target ssh passando o usuário o host. E aí eu posso passar o --password. Vou colocar uma cerquilha aqui no início só para a gente não executar esse comando. E a outra maneira, eu posso fazer o mesmo comando com -i e passar aí a private key. Então, de qualquer uma dessas duas maneiras, eu consigo chegar numa máquina de destino e executar aí os meus testes. Nós vamos utilizar uma chave, porque é algo mais seguro. Então, vamos gerar aqui a nossa chave através do comando ssh keygen -mpen -f. Vou colocar aqui til/.ssh/id_rsa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar essa chave lá pra gente. Vou dar o Enter aqui uma vez, vou dar o Enter novamente, porque eu não quero colocar uma senha. E ele criou a chave aqui para mim e falou que essa chave está nesse diretório. Então eu tenho a chave privada e a chave pública. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos copiar essa chave pública lá para o nosso Vault. Então vamos fazer o seguinte, para fazer essa cópia podemos fazer de diversas maneiras. Vamos fazer da maneira mais simples, porque eu quero que esse tutorial fique acessível aí para qualquer pessoa que não tenha um conhecimento muito aprofundado de Linux. Copie a chave da maneira que você preferir. Vamos rodar aqui um cat na chave, que vai ser o til/.ssh/id_rsa.pub, que nós precisamos passar a chave pública. Vou copiar esse valor aqui na máquina do Vault, vou rodar aqui um sudo su-, vou lá criar o arquivo em /root/.ssh/authorized keys, porque eu quero que o nosso usuário consiga executar isso como root. Lembrando, pessoal, que em ambiente de produção a gente não faz esse tipo de configuração com o usuário root. Isso pode causar aí uma falha de segurança. Então nós estamos fazendo dessa maneira porque é um estudo. Vou salvar o meu arquivo e sair. E agora nós podemos, direto da máquina do inspec, acessar aí a nossa máquina do Vault. Então eu vou fechar aqui o meu terminal do Vault porque eu não quero mais executar nada nesse servidor. Nós vamos aqui na nossa máquina do inspec. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos editar o arquivo lá do etc host da nossa máquina virtual. Vou adicionar aqui no final do arquivo o endereço 10.10.10.10, vai ser o endereço vault.caiodelgado.example. Vou chamar ele aqui de Vault também. Vou salvar e sair. E vamos testar aqui agora o nosso acesso SSH através do comando ssh root@vault.caiodelgado.example. Vamos colocar sim para ele confiar na chave. Então ele conectou, estamos na máquina Vault, quer dizer que a nossa chave está funcionando. Então vou voltar novamente aí para minha máquina inspec e agora nós vamos fazer o teste com o inspec remotamente. Então vou rodar o comando inspec shell -t ssh root@vault.caiodelgado.example. Vou passar aqui o "-i" e vou passar a minha chave em home.ssh/id_rsa. Quando a gente executar esse comando, a gente vai ver que ele vai abrir o spec shell da mesma maneira que ele abriu lá na primeira vez. Então, Caio, como é que eu sei que eu estou na máquina certa? A gente pode rodar o comando sys_info.hostname, tá? É um ponto de teste também. Ele vai trazer que o nome da máquina é Vault. Nós podemos também utilizar o comando de teste interface, np0s8, que é o nome da interface da máquina, .ipv4_address, e ele vai retornar para mim o IP dessa máquina. Então, estou de fato na máquina remota. Então, o que vamos fazer agora? Vamos fazer um teste se o Vault
Vault está rodando. Então vamos descrever o serviço Vault e os testes que nós vamos fazer vai ser: ele deve estar habilitado e ele deve estar rodando. Então vou dar um end aqui, ele vai verificar aqui para mim que o serviço Vault é esperado que ele esteja habilitado e rodando, e ele está habilitado e rodando. Então com isso a gente consegue fazer um teste, por exemplo, que o meu Vault está sendo executado da maneira correta. Então o Vault está sendo executado aqui, a gente já verificou com o spec, e a gente pode testar várias outras coisas, como por exemplo, verificar aí se o MySQL está ouvindo na porta correta. Então eu posso rodar aqui um describe port 3306, e aí eu faço o teste que ele deve estar ouvindo, né? E os seus processos devem incluir MySQLD. O que ele vai fazer é basicamente bater lá, ele vai verificar o que está rodando nessa porta e vai ver se o nome do processo tem MySQLD. Vou colocar um end aqui, ele rodou e falou que está tudo certo, que a porta 3306 está ouvindo e que o processo deve incluir o MySQL. Podemos fazer o mesmo teste aí com o Vault, tá? O Vault ele utiliza a porta, vou apertar aqui para cima só para não digitar novamente, né? Ele utiliza a porta 8200, deve estar ouvindo e o seu processo deve incluir o nome de Vault, porque esse processo aqui é o do Vault. Então tá tudo certo. Se a gente conseguiu fazer esse tipo de teste simples, então a gente consegue ir mais a fundo ainda e garantir diversos dados dentro do meu sistema. Então a gente pode utilizar esse tipo de recurso para colocar na minha pipeline de CI/CD e aí eu quebro a minha pipeline caso eu precise garantir um recurso antes de aplicar um determinado outro recurso. Então a gente utiliza o inspec para fazer esse tipo de validação. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos sair aqui do nosso inspec e vamos falar um pouquinho aí sobre como que a gente define os requerimentos do nosso teste. Os requerimentos do nosso teste, pessoal, a gente pode fazer de diversas maneiras. Não existe nenhum padrão para poder definir esses requerimentos. O que eu posso dar para vocês é a minha experiência e o que eu gosto de fazer. Os dados que eu particularmente gosto de levar em conta para descrever um teste são, por exemplo, estrutura, quais são os programas que a gente deve testar, os dados, se tem algum arquivo que o seu conteúdo deve ser persistente, se existe alguma porta para ser testada, né, um acesso à internet, alguma funcionalidade. A gente pode testar também uma plataforma, verificar se o sistema operacional é um sistema X ou Y, e a gente pode verificar, por exemplo, hardening, CVS, LGPD no lado de segurança. Se eu fosse descrever os requerimentos de teste para minha máquina Vault, eu verificaria se o pacote Vault está instalado, se os serviços Vault e MySQL estão em execução e se o arquivo de configuração do config.hcl está configurado da maneira correta e também se o sistema está ouvindo nas portas esperadas. Nós vamos criar agora um teste para a gente poder verificar esse tipo de dado. Então, voltando aqui para o nosso terminal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um teste lá no diretório /vagrant. Então, eu vou lá em cd /vagrant e aí dentro desse diretório eu vou criar um diretório chamado inspec-profiles. Tá? O nome do diretório pode ser qualquer um. Vou acessar esse diretório, criei o diretório aqui com o nome errado, então vou remover ele, vou criar novamente, inspec-profiles, vou acessar esse diretório e agora aqui dentro a gente vai criar os nossos profiles, tá? O que é um profile? O profile é utilizado pelo inspec para a gente organizar vários controles num artefato que pode ser reutilizável e versionável. Então a gente vai criar aqui o nosso primeiro profile. Como que a gente vai fazer isso? Dentro dessa pasta a gente roda o comando inspec init profile e o nome do profile que vai se chamar Vault. Então ele vai rodar aqui a criação do Vault e vai mostrar aqui para mim o que ele executou. Então ele criou toda a estrutura de arquivos e um teste de exemplo. Esse teste de exemplo ele faz um teste simples se algum arquivo existe, mas eu não vou utilizá-lo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse arquivo. Então eu vou dar um rm vault controls example.rb. O que a gente precisa saber é que dentro dessa pasta controls é onde a gente coloca os nossos testes. Então vamos acessar aí vault controls e dentro dela a gente vai criar o nosso teste com a extensão Ruby. É importante que esse arquivo tenha essa extensão .rb, tá? Já que o seu código é baseado em Ruby, o inspec vai varrer esse diretório controls dentro desses profiles e vai procurar todos os controles com RB. Antes da gente poder escrever esse tipo de teste, nós precisamos entender mais um pequeno ponto. O inspec ele trabalha com parâmetros de impacto, que a gente chama de impact, que é baseado no CVSS 3.1, que é o sistema de score de vulnerabilidades padrões. É um framework de pontuação de vulnerabilidades. Para quem não conhece aí sobre o CVSS 3.1, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um curso gratuito para você aprender sobre o CVSS. Tá? Mas em resumo, os valores possíveis vão de 0 a 1, sendo de 0 até 0,01 sem impacto, sendo de 0,1 a 0,4 baixo impacto, de 0,4 a 0,7 médio impacto, 0,7 a 0,8 alto impacto e de 0,9 a 1, que seria um impacto crítico. Eu preciso gravar esses números, Caio? Não precisa. Grava basicamente o seguinte: none, low, medium, high ou critical. A gente pode utilizar esses nomes. Os impactos, eles tratam basicamente como será dado o return code do teste. Então, assim, ele pode falhar ou não o teste geral. O impacto crítico, ele falha o teste inteiro, mesmo que a gente tenha, por exemplo, 1000 testes none passando como sucesso. Então, é importante que a gente defina esses
níveis através do CVSS 3.1. O que nós vamos fazer agora é que nós vamos criar o nosso teste de controle para o Vault de acordo com os requerimentos definidos. Vou criar aqui o arquivo vault.rb dentro da pasta controls. E aqui eu vou criar aqui o meu teste. Então vamos criar ele aqui. Bem, pessoal, eu dei uma adiantada no vídeo aqui, porque senão a gente ia perder muito tempo digitando o arquivo. Para quem quiser esse arquivo de teste, ele vai estar aqui na descrição, então eu vou só explicar o que nós vamos fazer aqui. Então nós estamos criando um controle chamado Vault Binary. Esse controle Vault Binary, ele vai ter um impacto alto, porque se o Vault não existir, é um problema muito grande, e o título desse teste é Vault Binary, tá? A descrição dele, ele vai testar se o binário do Vault está instalado e funcionando. Então a gente vai verificar aqui se o arquivo user local bin vault ele existe, se ele é um arquivo. A gente verifica se o comando vault existe e a gente verifica se o comando vault --version ele vai retornar uma saída de vault v1 ou maior. Outro controle que nós vamos ter aqui é do MySQL Service. Ele vai ter um impacto crítico, porque se o MySQL Service não estiver rodando, o nosso sistema não vai ser executado. Então ele vai testar se o binário está presente, ele vai verificar se o MySQLD está rodando e habilitado, ele vai verificar se o pacote MariaDB está instalado e se sua versão é maior do que a versão 1.10. Ele vai verificar se a porta 3306 está ouvindo e seus processos incluem o MySQLD. Eu criei um outro controle aqui que é o Vault Server, que ele tem um impacto crítico. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o servidor do Vault está instalado, rodando, ouvindo e se o conteúdo do nosso arquivo de configuração está correto. Então nós estamos aqui verificando se o serviço está rodando e habilitado, nós estamos verificando se a porta 8200 está ouvindo e se o processo inclui o Vault, e nós estamos verificando aqui também o arquivo config.hcl. Então a gente verifica se ele é um arquivo, se o dono desse arquivo é o Vault, se o seu conteúdo inclui o storage MySQL, o username Vault User, a database Vault, o listener TCP e o IP 10.10.10.10.2.8200. Então esse teste aqui vai basicamente verificar se o nosso Vault está ok. O que nós podemos fazer aqui agora? Salvar e sair do arquivo. Podemos voltar aqui agora para nossa pasta /vagrant /inspect profiles e aí nós podemos executar um comando para verificar se a gente não errou nada na sintaxe. Pode rodar o comando inspect check e passar o nome da pasta que tem o nosso profile. Então vou colocar aqui inspect check vault, ele vai fazer o teste, vai verificar se está tudo ok. Beleza, não temos nenhum erro, nenhum warning, isso quer dizer que o nosso código está ok. E agora a gente pode executar esse teste através do comando inspect exec. Então eu posso rodar aqui o comando inspect exec, posso passar aqui qual que é o profile, tá? Eu poderia colocar só vault, que ele é o próximo diretório, eu poderia colocar aqui /vagrant /inspect profiles /vault. Vou passar aqui o "-t", que é o target, que vai ser ssh /root vault.caiodelgado.example, "-i", que é a chave que a gente vai usar para conectar. Ela vai estar lá na home /ssh /id_rsa. Então agora ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse profile que nós criamos, vai executar direto na máquina de destino e vai nos dar o resultado numa tela colorida, inclusive, para a gente ver qual teste teve sucesso e qual falhou, tá? Então eu vou executar aqui o teste, ele vai demorar um pouquinho, vai bater lá e vai me trazer o resultado. Bateu lá, me trouxe o resultado. Então nós conseguimos ver aqui agora que o nosso profile teve 3 controles com sucesso e 21 testes com sucesso, e ele testou todos esses dados aqui. E ele fala até aqui para mim que o target é este target aqui. Outro teste que nós podemos fazer é basicamente parar aí. Eu vou abrir um novo terminal aqui de novo para a gente acessar o nosso Vault. Vou conectar aqui na máquina Vault e aí o que nós vamos fazer é parar o serviço do Vault só para a gente ver se o nosso processo vai dar problema, tá? Então vou rodar um sudo systemctl stop Vault. Então ele parou o serviço do Vault. Vou dar aqui até um sudo systemctl status Vault para ver que o processo está inativo. E aí se eu rodar agora o mesmo teste, ele vai falhar em alguns passos, porque ele vai bater lá e vai ver que o meu estado esperado difere do meu estado real. Então a gente vê aqui agora que o servidor Vault falhou 3 passos, tá? Então o serviço está habilitado, mas não está rodando, a porta não está ouvindo e o processo não tem lá o Vault. Então a gente consegue pegar, por exemplo, esse tipo de falha. Tá? Se eu colocar aqui agora um systemctl start Vault e executar novamente o teste, vai estar tudo certo, porque o sistema está da maneira que eu espero. Então assim a gente consegue fazer o teste da nossa infraestrutura. Bem, já criamos um teste básico agora. Também existem alguns testes já criados na internet pronto para uso, tá? Então o Spec ele tem um recurso chamado Supermarket. Esse Supermarket é um repositório de profiles, é como se fosse um GitHub do Inspec. E dentro desse Supermarket a gente consegue ter acesso a diversos testes criados aí pela comunidade. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, o comando inspec Supermarket Profiles, ele vai listar para mim todos os profiles que estão disponíveis lá no Supermarket que eu posso utilizar na minha máquina. Então a gente tem aqui diversos profiles, como por exemplo, alguns profiles do DevSec. Vou até mostrar aqui para vocês sobre o DevSec. Para quem não conhece o DevSec, tem um website chamado dev-sec.io. Ele é um framework de teste de compliance. Então tem empresas que trabalham junto à Chef para poder fazer esse framework de hardening. Então existem diversos testes já criados e o legal é que a gente pode fazer teste e ele tem remediações, inclusive, para alguns testes, onde a gente pode utilizar aí com Ansible, com Chef ou com Puppet. Inclusive, deixa aí nos comentários se vocês quiserem
quiserem que eu faça algum teste, uma remediação utilizando alguma dessas ferramentas, e eu trago um vídeo desse para vocês. Mas basicamente aqui ele tem esses testes. Voltando aqui para o nosso terminal, a gente vê que a gente tem aqui diversos testes do DevSec. E um dos que eu mais gosto de utilizar é o Linux Baseline. Ele é chamado aqui de DevSec/Linux Baseline. Então eu vou copiar esse nome aqui e eu posso fazer o seguinte, eu posso rodar o comando inspec supermarket info e pedir uma informação sobre esse profile. Então ele vai mostrar aqui para mim as informações desse profile, como o dono, qual é o URL dele e qual é a descrição dele. Então ele fala que é um perfil padrão de segurança de compliance de Linux, utilizado para segurança mais DevOps, né? Que a gente tem mais informações lá no site do DevSec, que é o site que eu mostrei para vocês. Para executar esse meu profile é muito simples, eu posso rodar o comando inspec supermarket exec e passar o nome do profile, que no caso é o DevSec Linux Baseline. Não preciso ter isso na minha máquina. Então eu posso simplesmente executar isso. Ele vai fazer um redirecionamento, vai baixar esse profile e vai executar aqui para mim. Vamos aguardar a execução. Pronto, ele já executou. Um detalhe que é interessante ao utilizar o supermarket é que ele não traz aquela coloração do terminal. Então a gente tem aqui os testes, vários testes inclusive, porém a gente não consegue ver aquela coloração. A gente só vê aqui que 29 controles foram feitos com sucesso, 27 falharam, 1 pulou, 108 testes com sucesso, 54 com falha e 2 pularam. Só que a gente consegue utilizar isso colorido sim. É só a gente chamar através do inspec exec, porque o comando inspec exec é o comando aí que vai colorir aí a nossa saída padrão. Então ao invés de executar o inspec supermarket exec, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar inspec exec e aí eu passo aqui o destino como supermarket, // e o diretório. Então o inspec vai entender que eu quero acessar lá um profile do supermarket e vai passar o conteúdo disso para dentro do binário do exec. Isso vai trazer o mesmo teste, só que vai trazer para a gente colorido para ficar de uma maneira mais fácil da gente entender. Ó, terminou de rodar o teste aqui, a gente consegue ver todos os pontos que ele falhou. Um ponto interessante para quem viu aí o vídeo sobre o Vagrant One-on-One, que eu comentei com vocês que o Vagrant não era indicado para ambiente de produção. Caso você não crie a sua imagem. Por quê? Só para a gente ter uma ideia dessa imagem aqui, o tanto de vulnerabilidade que ela tem, né? Não tem ninguém cuidando disso. É uma imagem criada aí para a gente poder fazer laboratórios. Então, por isso que eu não gostaria de utilizar aí o Vagrant de ambiente de produção. Lógico que a gente pode remediar esses problemas, podemos aceitar alguns problemas que podem não ter impacto para nossa produção, mas é importante que a gente saiba desse tipo de coisa. Então a gente rodou aqui através do inspec supermarket exec e através do inspec exec supermarket. Só que tem um outro detalhe muito legal do inspec, a gente consegue também executar o comando através do exec passando uma URL do Git, por exemplo. Então eu posso versionar esse código meu e chamar ele diretamente através do GitHub, por exemplo, ou qualquer outro sistema Git de versionamento. Então eu posso colocar aqui github.com/dev-sec/linux-baseline. Então quando eu rodar o comando inspec exec com este profile, ele vai executar esse profile que ele vai baixar lá do GitHub. Então a gente consegue também utilizar isso. Não preciso ter esses profiles na máquina. Eu posso simplesmente versioná-los e chamá-los através aí de uma linha de comando. Terminamos os testes, eu vou sair aqui do usuário root, sair do meu terminal e vou desligar a minha máquina, tá? Então eu vou rodar aqui um Vagrant Route para ele desligar a minha máquina aqui para ela não corromper. Esse vídeo, pessoal, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde a gente vai utilizar o inspec, tá? No próximo vídeo a gente vai aprender como é que a gente inclui subprofiles e como é que a gente melhora a qualidade dos testes, assim como integrar o inspec com outras ferramentas para a gente garantir a segurança da nossa infraestrutura. Se vocês querem mais vídeos relacionados a teste de infraestrutura ou qualquer outro conteúdo open source, deixem aí nos comentários que a gente traz esse conteúdo aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um tapa no joinha, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber notificações de quando eu fizer novos vídeos. A ideia é continuar fazendo um vídeo novo toda quinta-feira, falando sobre tecnologias open source. Então compartilhe com seus amigos que quanto mais longe esse conteúdo chegar, mais conteúdo eu consigo trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima e até mais.